Olá, Dr. Edgar. Lembrando hoje que existem dois sistemas para o problema, a questão inevitável, que é a morte, o falecimento. Um deles é o inventário, que é aquele sistema antiquíssimo em que você precisa ir à justiça ou ao cartório. Quando eu digo você, eu quero dizer os seus descendentes, os seus herdeiros, aqueles que ficarão com o problema nas mãos, né? Eles ficarão com bens, um patrimônio, mas ficarão com um grande problema, como você já sabe, porque somente o valor do imposto, o ITCM, é de cerca de 4% em São Paulo, né? Isso vale tanto para o que é feito em cartório, como o que é feito para a justiça comum. Então, já falamos aqui que há situações que você pode fazer no cartório quando não houve esse planejamento anterior, existem condições para isso, e quando não são preenchidos esses requisitos, você obrigatoriamente precisa recorrer à justiça comum. Então, além do imposto, a contratação obrigatória de um advogado para poder gerenciar toda essa transição. Depois há os custos também das próprias custas processuais. Quando você ingressa em juízo, você precisa pagar uma taxa sobre o valor que compõe aquele patrimônio, o famoso espólio, né? Então, todas essas são razões para que você tente evitar ao máximo essa situação. Então, a segunda alternativa é o planejamento familiar sucessório, onde você, em vida, você antecipa os seus bens, você faz um sistema de planejamento de tal maneira que isso não vai ao inventário, você vai preservar os seus filhos, vai poupar os seus filhos de um grande desgosto, de um grande desgaste também, porque existe custas, como eu já disse, mas existe o estresse, pessoas que têm que ir e estar de acordo, e quanto mais herdeiros, mais a dificuldade de haver um acordo, especialmente se existem já genros e noras. Então há outros interesses em risco que podem levar parte do seu patrimônio a mãos que você não gostaria. Então eu quero falar hoje brevemente sobre 3 situações em que nós podemos preservar o seu patrimônio mesmo após o seu falecimento. Você pode estipular isso durante um período de tempo. A primeira delas é a cláusula de incomunicabilidade. Então, ao fazer essa transição para esse sistema, você pode gravar os seus bens, todos eles, com cláusula de incomunicabilidade. O que é isso na prática? Na prática, nada mais é do que você saber que tem genros e noras, e você, como o chefe da família, você é aquele que constituiu um patrimônio, você não deseja que num futuro incerto, que pessoas que não são seus filhos realmente, os seus herdeiros diretos, que eles possam de alguma maneira serem beneficiados com este patrimônio, com seus bens. Então você pode gravar essa cláusula, isso vai te trazer uma segurança muito grande, porque a gente sabe que o futuro é incerto, as coisas acontecem e existem casamentos e separações e divórcios, e muitos deles são litigiosos, são custosos, são caros, estressantes, e você já viu isso em inúmeras situações. Então, quando você faz isso, você está dizendo que aqueles bens que você tem, eles não irão a terceiros, apenas a seus herdeiros diretos. Isso é mais importante ainda quando você tem uma empresa, você tem um negócio, né? Aí imagina que na sua falta, essa palavra falta é muito engraçada, né? Porque na verdade é quando você morrer mesmo, né? Quando você morrer, poderão ingressar na sua empresa sócios que você não quer ver, ou a sua esposa não quer ver, os demais sócios não querem participar. Por exemplo, você tem um sócio lá, e você tem uma afinidade, lógico, senão não haveria sociedade,
e um dia esse sócio morre e vai ingressar na sua empresa a viúva desse sócio. Você se sentiria confortável com essa situação? Ela entende do negócio? Os filhos dela, porventura, entenderiam alguma coisa, já que às vezes o olho fica maior, não é? Porque existe uma rentabilidade, existe um retorno, um lucro financeiro naquela atividade, e pessoas alheias ao negócio vão entrar e vão querer dar palpites e querer principalmente a retirar dinheiro, né? Desfalcando a empresa. Então você, fazendo a cláusula de incomunicabilidade, você preserva tudo isso. A outra cláusula é de impenhorabilidade. Então, as pessoas passam por situações financeiras difíceis às vezes, e quando você tem bens, você precisa de um investimento, você precisa de um empréstimo, você pode dar os seus bens em garantia ao banco. Isso é uma coisa muito saudável, muito normal. Porém, às vezes, aquele seu bem pode ser perdido, porque se não honrar as prestações, como você bem sabe, aquilo pode ser perdido, né? Então você pode impedir que seu filho, num momento de dificuldade transitória, que ele comprometa todo um patrimônio, todo um bem, para poder resolver uma situação que poderia ser resolvida de uma outra maneira, né? Então isso é muito importante que você entenda que essas cláusulas vão preservar o seu patrimônio. Finalmente, a outra cláusula é a de inalienabilidade, onde você vai expressamente dizer: não quero que vendam nada do meu patrimônio durante 5 anos, durante 10 anos, ou até que o filho case, ou até que venha um neto. Então você pode, de alguma maneira, dizer que esses bens, eles não podem ser vendidos, mesmo a sua morte, após o falecimento. Você pode ter tranquilidade que o seu patrimônio estará em boas mãos. Então, são algumas considerações no dia de hoje. Um ótimo dia a todos.